Nós convidamos a todos que tiverem condições de, neste momento, nos colocarmos de joelhos na presença de Deus, que façamos assim para podermos falar com Ele através da oração. Nosso bondoso Deus, agradecemos o Senhor porque já estás conosco aqui desde o momento em que chegamos. O Senhor sempre habita este templo e também gostaríamos que o Senhor sempre habitasse o nosso coração. Nós trouxemos diante do Senhor aqui nessa casa as nossas angústias, as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades, porque temos a certeza de que o Senhor tem ouvido o nosso clamor e tem respondido favoravelmente a cada uma delas. Trazemos diante do Senhor também os nossos agradecimentos, porque o Senhor até aqui também tem nos ajudado. Queremos louvar o Teu nome, Senhor, pela presença daqueles que vieram pela primeira vez a este templo e estão ouvindo a Sua voz a falar a eles através do Seu Santo e doce Espírito. E pedimos ao Senhor uma bênção especial, que nesta hora o Senhor tome em Tuas mãos o mensageiro que o Senhor escolhestes para transmitir a nós a Tua palavra. Que o Senhor tome em Tuas mãos o Wilton e faça dele um conduto de bênçãos para que assim todos nós que estamos aqui, todos os internautas que estão nos ouvindo, nos assistindo através da internet, possam receber a Tua palavra e serem ricamente abençoados. Que todos os que temem o Teu nome e que confiam na Tua palavra sejam nesta hora alcançados, pois nós te oramos e nós te agradecemos no doce e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Estou, Senhor, tão fraco a orar, a suplicar, a Tua mão a me guiar. Por onde quer que eu vá, tenho tantas falhas, eu sei, mas em Teu amor terei um puro coração cheio de gratidão, firmada em Tua grandeza, em Teu poder, mesmo sem merecer Teu amor. Sei que estás ao meu lado, Senhor, e somente em Tua graça eu sei, estarei bem seguro, abrigado nas asas do amor. Sem hesitar, retorno a Ti, Senhor, buscando Teu perdão, a recordar os bons momentos que vivi e toda a paz que senti. Ao Teu lado quero estar, pois ali é meu lugar. Teu nome exaltarei, minha voz eu erguerei, para que todos conheçam o Teu poder, mesmo sem merecer Teu amor. Sei que estás ao meu lado, Senhor, e somente em Tua graça eu sei, estarei bem seguro, abrigado nas asas do amor. Mesmo sem merecer Teu amor, sei que estás ao meu lado, Senhor, e somente em Tua graça eu sei, estarei bem seguro, abrigado nas asas do amor.
Boa noite, igreja. Eu estou aqui hoje para falar para vocês uma mensagem que tem a ver até porque eu estou aqui. A minha mensagem que eu quero falar é sobre escolhas, né? Eu recebi um convite para poder fazer o sermão nesta quarta-feira. E isso partiu também de uma escolha. Eu poderia ter escolhido fazer isto ou não. Vim à igreja transmitir a mensagem para vocês ou não. Mas essa escolha, e isso nos traz as seguintes questões. Todo dia somos rodeados de escolhas para fazer na nossa vida. Diariamente, você tem que escolher que roupa vestir de manhã, pode escolher que carro que eu vou comprar, você pode escolher como você vai conduzir sua vida. Mas também há escolhas que batem à nossa porta, na nossa vida cristã, que nos diz se eu quero seguir, se essa escolha vai de encontro com o que Deus quer, ou se vai contra a vontade de Deus. Então, tudo das escolhas são feitas pelas atitudes que a gente toma no dia a dia. É importante a gente ter as atitudes corretas, coerentes com a vontade de Deus. As atitudes, falando em escolhas, eu classifiquei na mensagem que eu fiz 4 tipos de escolhas. Uma escolha pode ser coerente ou incoerente, ou prudente ou precipitada, né? Nós temos exemplos na Bíblia que nos trazem escolhas feitas incoerentes. Um exemplo disso está, e eu quero convidar vocês agora a abrir a Bíblia, em 1 Samuel 13. Primeiro Samuel 13, de 11 a 14. Samuel, aqui no contexto, Saul era o rei de Israel ungido, né? E ele estava e eles estavam guerreando. E Samuel tinha dado uma ordem que provinha do Senhor. Então, quando Saul pegou, e por que ele teve uma atitude incoerente? Eu vou ler o texto e vocês compreenderão. Então perguntou Samuel: que fizestes? Respondeu Saul: porquanto via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já tinham ajuntado em Micmas. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal. E ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aqui, Saul tomou uma decisão incoerente com o que ele já tinha aprendido, por ele era ungido do Senhor. Ele sabia como proceder, mas a atitude dele foi incoerente com o que ele sabia. Ele tomou uma decisão de não obedecer ao mandamento. Por isso, ele teve uma consequência. Essa escolha dele trouxe uma consequência muito grande. Ele perdeu o seu reinado. Outra atitude, um exemplo de atitude precipitada, a gente vai ver isso no livro de Gênesis, no capítulo 19. Quando Ló sai de Sodoma e sai guardados pelos anjos, e ali ele vai para as montanhas com as suas filhas. Naquele momento, as suas filhas tomam uma decisão precipitada. Aqui tem uma diferença grande em uma decisão precipitada e incoerente, porque a decisão incoerente é quando você tem conhecimento do que é correto e, mesmo assim, você toma uma decisão diferente daquilo, que seria
a sua coisa. Já uma decisão precipitada que as filhas de Ló tomaram, de embebedar seu pai e com ele fazer descendentes, né? Isso está no livro de Gênesis 19, 31 a 20, e aqui fala assim, a filha primogênita disse à menor, nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e detemos-nos com eles, para que em vida conservemos a descendência do nosso pai. Veja bem, naquele momento a decisão dela, precipitadamente na montanha, achou que o mundo tinha acabado. Ela tinha visto Sodoma ser destruída e achou que era o fim do mundo, que tinha restado sobre a terra só ela e o pai. Elas duas e o pai. E sem nenhuma. E por que não foi incoerente? Porque ela viveu ali, naquela terra de Sodoma, com a terra de pecados, por 20 anos. Aquilo já estava impregnado, esses tipos de pecados estavam impregnados nessa pessoa. Então, eu não considero aí uma incoerência, porque ela vivia isso direto. E o fato de eles terem vivido lá e eles nunca terem saído da cidade, é porque também eles, como diziam, mesmo que Ló era uma pessoa de coração puro, mas as filhas ficaram com o coração ainda em Sodoma, né? Então elas ainda foi uma decisão precipitada, porque e as consequências dessa decisão delas foram terríveis, né? Porque desses dois atos nasceram Moabe e Amon, que deram origem a duas nações ímpias, né? Que no futuro essas nações vêm até a confrontar com o povo de Israel, né? Uma situação. Agora a gente tem um exemplo de uma escolha coerente. Essa já é uma decisão boa. O exemplo vem de quem? Vem de Josué, no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim: se, porém, nesse contexto, Josué estava vivendo em uma terra dos amorreus. Ele estava vivendo nessa terra e ali tinha o povo também que estava com eles, né, que Josué liderou o povo de Israel após a morte de Moisés. E ali ele vem e toma essa decisão. Está escrito assim no livro: se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. É decisão muito coerente, né? Josué sabia, ele toma uma decisão coerente, e aqui eu posso classificar ela também como prudente, porque no versículo seguinte, ele ainda faz assim ao povo. E quando ele faz isso, ele faz uma pergunta ao povo. E no capítulo seguinte, o povo responde: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Quer dizer, ele fez uma decisão coerente e prudente, porque ele ainda deu o direito de escolha para o povo. E o povo respondeu, né? Longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Um exemplo de escolha prudente, também, mais um, está no livro de Gênesis, capítulo 13, 9. Ali acontece a questão quando Ló quer se separar de Abraão para viver em outra terra, porque havia muito gado e eles estavam entrando em atrito. Nessa questão, quando eles subiram na montanha e viram tanto que era bonito a terra, Ló já tinha comunicado a sua decisão a Abraão, e Abraão pega e faz uma escolha bem prudente naquele momento. Porque ele, por direito, ele podia escolher a terra para onde ele ir, porque ele era mais velho, ele era o tio, né? E Ló era sobrinho dele. E pela tradição, sempre o mais velho tinha a decisão primeiro. Mas
a decisão prudente que Abraão toma ali, ele pega e vira assim para Ló e diz: veja toda essa, está em Gênesis 13, 9. Veja toda terra está diante de ti. Se tu fores para a direita, irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, irei para a direita. Abraão era mais velho e por isso ele toma uma decisão, né, prudente em deixar Ló escolher. Para quê? Eles já estavam em atrito. Se Abraão escolhe o lugar que, por exemplo, era o que Ló queria ir, ia dar mais confusão. E naquele momento, essa decisão, essa escolha que Abraão teve de deixar Ló primeiro decidir, isso manteve a relação deles boa, que já não estava muito boa, né? Manteve ela, porque poderia ficar uma situação insustentável, né? Podia haver mais atritos e nunca mais os dois voltarem a conversar. Agora, a gente precisa entender que, diante desses exemplos que eu dei, todas essas escolhas tiveram consequências. A nossa vida, todas as escolhas que a gente faz, elas vão caminhar para ter consequências. São pequenas, são grandes, são consequências que podem influenciar na vida de outros e não só na nossa influência. Uma decisão para um exemplo, na minha casa, eu posso tomar uma decisão que pode influenciar a minha família e não só a mim mesmo, né? A gente tem que prestar atenção nisso e como a gente pode ficar seguro nesse mundo cheio de coisas mundanas que nos tiram a atenção de tudo que é de Deus. Só uma maneira, Deus nos ensina como fazer isso. E na palavra dele, ele mesmo nos diz, ele nos diz em Isaías, este é o caminho, em Isaías 30, 21. Este é o caminho, andai por ele. Então, qual que é o caminho para a gente tomar escolhas corretas, coerentes com a vontade de Deus? Eu só vejo a palavra de Deus. Não vejo outro. Essas consequências podem ser boas e podem chegar a ajudar pessoas. Isso tudo porque você tomou uma decisão correta ao lado de Deus e não tomou uma decisão simples, né? Outra questão muito importante sobre as consequências e as decisões da gente é que eu posso tomar uma decisão hoje de seguir a Cristo. E se eu decido hoje seguir a Cristo, você pode ficar com certeza que Ele irá te apoiar. Assim como há um tempo, acho que em questão de 2009, eu tomei uma decisão. Alguns estavam presentes nessa decisão que eu tomei. Eu tomei andar com Cristo. Eu disse que eu nunca mais deixaria Cristo sair da minha vida. E essa atitude que eu tomei, essa escolha que eu tive, a consequência dela é que hoje eu estou aqui, né, passando uma mensagem para vocês. Então, eu nunca pensei que eu chegaria nesse momento, mas eu cheguei. Graças a Deus, né, porque eu tomei uma decisão e Deus andou comigo e eu tentei andar com Ele. Eu errei algumas vezes. Algumas escolhas da gente nesse caminho não são as melhores, mas enquanto a gente tenta andar com Deus, Ele vai nos auxiliar e sempre vai colocar no nosso coração a escolha correta. E esse é importante, uma coisa que eu aprendi muito nesse caminhado, não é tomar a decisão que eu acho correta nas circunstâncias, mas qual que é a decisão que Deus quer que eu tome, né? Você pode ver isso na palavra de Deus ou em oração, pedir em oração que Deus vai colocar no seu coração, através do Espírito dele, a decisão correta de uma circunstâncias até difíceis que acontecem na vida da gente. Ele vai
colocar a decisão correta se você andar com ele. Agora, se você tentar tomar a decisão, como alguns exemplos que a gente viu aqui para trás, quando, por exemplo, Saul desistiu de esperar e quis tomar uma decisão sem a presença de Deus, sem o aconselhamento de Deus, tentou resolver o problema sozinho. O que aconteceu com ele? Ele perdeu o reinado de Israel, né? Agora, já outras pessoas como Josué, a decisão que ele tomou abençoou a família dele por várias gerações, porque ele escolheu andar com Deus. Essa é a mensagem que eu queria falar para vocês hoje, sobre as escolhas. Então, uma escolha é muito importante, porque ela define as atitudes nossas, né? E, concluindo, eu acho que na nossa vida cristã, tem uma decisão mais importante, além das quatro que eu falei aqui, dos 4 tipos, que é uma questão fundamental, é escolher a que Deus a gente deve servir, né? Eu escolho servir a Deus, o Deus dos céus. E você? O que você escolhe? Eu te convido também a escolher servir o Deus dos céus, para que quando Ele voltar em glória, todos possamos ir aos céus com Ele. Amém. Vamos fazer oração. Ficar de todo mundo de pé, oração. Querido Deus, queremos humildemente pedir que o Senhor nos decida escolher da melhor maneira possível as coisas que podem te agradar e que possam nos levar ao céu. Queremos escolher servi-lo todos os dias, queremos fazer essa escolha a cada dia, porque o mundo está aí, o mundo quer nos tirar do caminho, mas nós pedimos a você que nos mantenha no caminho. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Em Paz Eu Vou. Em sua casa.